Prometi para mim mesmo que eu começaria a ler mais livros antigos, até mesmo que está chegando coisas interessantíssimas por aqui, e eu preciso começar a lê-las. E eis que eu resolvo ler um livro que eu procuro há muito tempo. Livro esse que estava na lista das caixinhas eleitas dos desaparecidos. Não sabe o que é? Me segue lá no Insta, _Cripteca. Lá eu posto alguns livros que eu busco em suas caixinhas de leite respectivas. Encontrei. Num lugar inóspito. Como diria a Rihanna, we found a love in a hopeless place. De fato eu encontrei, fiquei apaixonado. Falei, é agora, agora vai. E começo a ler um livro maldito. Será que eu curti? Será que valeu a espera e tanta expectativa? Bora conversar que eu conto pra vocês. E aí pessoal, meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, um vídeo que eu estou super feliz de fazer, afinal é crítica de livro antigo. A Maldição do William H. Halloran, da editora Record, lá no Velho Testamento, período em que nem havia orelha. Olha que dó, sem orelha, sinopse aqui ó, colada na anticapa. E essa história aqui, com o título original The Search for Joseph Tully, com a tradução A Maldição, vem numa sequência de livros de terror dos anos 70. Livros esses que eram muito impactantes, que tinham adaptação para cinemas, para filmes, para locadoras, seriados de televisão. Então era um período de fato efervescente da literatura de gênero ali nos Estados Unidos e também em outros países. Esse livro, inclusive, na sua capa tem escrito um best-seller nos Estados Unidos, breve nas telas em superprodução da Columbia. Logo que peguei esse livro nas mãos, procurei, não há. E aí a resposta que o nosso amiguinho ChatGPT me deu é que muitos livros foram escolhidos para serem adaptados, mas nem todos o foram, porque o projeto muitas vezes não foi para frente. Eu acho que foi o caso desse livro aqui, e eu acho que eu entendo o porquê. Primeiro vamos para a sinopse bem sucinta. Aqui a gente vai acompanhar um grupo de moradores de um prédio que é meio que sobrevivente à gentrificação. E o que é a gentrificação? É aquele momento onde há mesmo a derrubada de casas, de prédios, a desapropriação de espaços, para ser usado aquele espaço para a criação de um lugar mais rentável. O filme Aquarius, um filme nacional, fala muito bem sobre isso. E aqui a gente vai ver esse último prédio sobrevivente e seus moradores olhando pela janela enquanto a bola de demolição destrói os prédios vizinhos, as casas vizinhas, e deixa tudo no chão. E aí começa claramente a evasão dessas pessoas. Elas começam a alugar outros apartamentos, ir embora, vai um, vai outro, vai um, vai outro. E fica ali no prédio umas 5 pessoas que é quem a gente acompanha no começo. Uma dessas pessoas é o Richardson, acho que é esse o nome do cara. Esse cara, ele começa a ficar triste, obviamente, pela perda do seu prédio, afinal ele tem amigos, viveu por ali muito tempo, só que ele está mais do que triste, ele está num momento emocionalmente fragilizado, ele acabou de sair de um divórcio. E eis que chega no meio de uma noite, ele ouve um barulho muito atípico, que é fup, fup. Barulho este que parece quando alguém pega um taco de golfe, é isso que ele usa nas palavras dele, e bate no chão, causando aquele barulho do vento, sabe? Fup, fup. Ele acorda com esse barulho, acorda desesperado. E ele acorda com uma sensação de que alguém está dentro do seu quarto. Ele começa a verificar o quarto, começa a verificar a sala, a cozinha, banheiro, todo aquele lugar. Não há ninguém. As portas estão fechadas, inclusive com um trinco ali posto no seu ferrolho. O que está acontecendo? Será que ele está paranoico? Só sei que vai acontecer mais vezes. Passa-se 2, 3 dias, mais uma vez ele acorda desesperado. E ele tem a sensação, até mesmo na rua, de que alguém está próximo a ele para fazer mal para ele. E além dessa sensação, ele tem uma certeza de que ele vai morrer em breve. É uma certeza absoluta, como se fosse uma sentença grudada na cabeça dele. Ele vai caminhando na rua falando, nossa, eu vou morrer em breve. E ele meio que tenta aí encontrar o porquê que ele vai morrer. Então ele vai no médico, ele vai no psiquiatra, pastor, padre, tudo que ele encontra pelo caminho. Paralelo a essa história, dessa busca desse rapaz pela sua morte, ou a sua talvez morte, a gente vai acompanhar outro cara, que é um cara que trabalha, quer dizer, pelo menos é assim que ele vai se apresentar para nós, como um genealogista. O que seria genealogista? Alguém que vai traçar a árvore genealógica de um indivíduo. Então ele vai começar a fazer uma pesquisa sobre um personagem que é o Joseph Tully.
E essa pesquisa vai fazer ele voltar ali nos seus parentes mais próximos e muito mais distantes. E ele faz tudo isso com uma ânsia gigantesca. Ele vai pesquisando documento, ele vai em biblioteca, vai em igreja, vai de cidade em cidade, pega seu carro, corre de um lado para o outro. E toda essa busca é uma busca desesperada mesmo, de fato. E a gente vai acompanhando essas duas histórias. Esses moradores saindo do prédio, esse personagem ouvindo esse barulho de madrugada, tendo outras coisas que começam a incomodar ele no seu dia a dia, e esse cara buscando essa árvore genealógica eterna. E quando eu falo eterna, é porque são muitos capítulos. E se torna cansativo. E aí, com o final, que vai juntar todos esses personagens que se apresentaram na obra e nos explicar o que está acontecendo. Que maldição é essa do título? Talvez a maldição de ter lido essa obra. E agora a gente vai entrar na parte que eu vou largar esse livro de mãos, deixar a fotinho aqui e reclamar. Reclamar mesmo, meus amigos, porque que livro foi esse? A Busca por Joseph Tully. Esse é o título original. Não deveria ser adaptado porque não tem maldição nenhuma nesse livro. Talvez você possa pensar numa maldição para além de ler um livro enfadonho, mas para além disso não há. É um livro que ele é chato, não acontece nada. Ele tem uma média de 180 páginas e essas 180 páginas são bem escritas, afinal eu suportei ler ele até o fim. Mas não é por isso que ele é menos chato. Não acontece nada. Eu fiquei ansioso para saber o que está acontecendo. O que esse personagem está sentindo. Só que aí fica, ele ouve barulho, dorme. Ouve barulho, dorme. Tem essa sensação de morte. É uma sensação. Aí ele vai no médico, não tem nada. Ele vai não sei onde. Tá, mas só acontece isso, não tem nada mais. Ele não vê vulto, não vê fantasma, não vê nada. Não, é só a sensação. Daí a gente vai acompanhar a parte mais chata dessa história, que é esse outro personagem que tem um nome bem estranho, que ele começa a fazer a pesquisa. E essa pesquisa é detalhadíssima. Parecia que eu estava lendo um texto da academia. E é até que interessante no começo você ver a persistência desse personagem. Você meio que até consegue segurar em mãos como que é o trabalho de alguém que trabalha com isso, sabe? O modo operandi, e até dá uma certa nostalgia numa era pré-internet, onde a busca era muito mais raiz. Me lembrei de quando eu fazia pesquisa da minha escola, que eu ia a pé na biblioteca, pegava livro, lia um livro, lia outro. Então é realmente uma busca, é como se fosse um trabalho de detetive. Só que isso é bom, sei lá, umas 20 páginas, não umas 80. Porque é isso que acontece aqui. São muitas páginas de pesquisa. E o pior é que você não entende o porquê que ele está pesquisando, porque ele não vai te contar. Ele não vai contar para ninguém que passe pelo caminho dele. Ele não vai contar para você. Ele não vai contar quem que mandou ele fazer esse serviço. Parece só que ele está fazendo uma demanda para alguém, como se ele tivesse sido contratado para fazer essa árvore genealógica e chegar ao final dos parentes ali, dos sobreviventes dessa família Tully, que passou por várias agruras, passou por períodos de fome, de miséria, de guerra. Mas tá, pra que você quer isso? E aí a gente vai ter essa resposta, não vai ser um livro inconclusivo, mas essa resposta vai aparecer lá na última página. E quando eu falo última, é a última mesmo. O terror vai aparecer ali na página 178. Então, 178, 179, 180. Acabou. É isso que a gente tem de terror. O resto é uma enrolação sem fim. Esse, inclusive, é um livro que está sendo considerado raro. Então, talvez, se você for buscar em Mercado Livre, em Joey, OLX, se você encontrar, até mesmo na Shopee, você vai encontrá-lo por um valor salgado e caro. Já vou dar um spoiler para vocês. Não pague caro por esse livro, porque é um livro que você vai ter tristeza de ter na tua estante depois que você o ler. É uma das experiências mais chatas que eu tive na literatura, sendo sincero com vocês. Só não é tão ruim quanto O Testamento do Terror do David Morrell, porque ali não é ruim, ali é ácido, ali é puro soda cáustica jogada nos teus olhos. Mas fora isso, esse livro é ruim, chato, enfadonho, sem motivo de ter existido. Claro que no final dele, quando há essa revelação e há o terror, meio que talvez ali essa abordagem seja nova para a época. Entendi. Mas só. Acabou. Não há nada mais do que apenas entendi. Entendi, me aborreci e não gostei. Então essa é a minha crítica, talvez muito fervorosa, mas é tudo que eu senti. Comenta aí embaixo para mim se você já leu esse livro. Vou colocar minha crítica no Scooby. Inclusive, esse livro não tinha crítica no Scooby. Não tinha crítica na Biblioteca do Terror.
não tinha crítica em lugar nenhum. Eu só vi críticas americanas, algumas falando bem. Talvez tenha se perdido muito pela tradução em português, porque eu não vejo motivo de falar tão bem desse livro assim. Mas eis minha crítica aqui. Então não se esquece, se inscreve aí, muito importante, você é bem-vindíssimo por aqui. Curta se você curtiu esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de livro antigo. Tem muita coisa boa nos livros antigos. Infelizmente não foi dessa vez, mas eu tenho esperança que seja da próxima.